Graça e paz, meus irmãos. Eu convido você a fazer a leitura de Gênesis, capítulo 3, apenas o versículo 15, que nos diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, nos narram tanto a criação como a queda da humanidade. Esse capítulo, especialmente esse versículo, é conhecido como proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, a primeira boa nova, o primeiro anúncio da graça de Deus para a humanidade perdida, né? Porque ele declara tanto a graça quanto a justiça de Deus. E aqui eu gostaria de tirar então dois ensinos. Primeiramente, o ensino da inimizade estabelecida por Deus aqui. Veja que Deus ele estabelece no início aqui do versículo 15, que a relação entre o diabo e a humanidade é uma relação de conflito, porém inimizade entre a tua descendência, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então veja que a partir desse ponto, a humanidade ela se vê então dividida em duas comunidades. A comunidade dos remidos, que amam a Deus, e a comunidade dos filhos do diabo, que são aqueles que amam apenas a si mesmo. A primeira demonstração desse conflito já acontece no início do capítulo 4. É interessante observarmos que quando o homem e a mulher eles são então expulsos do jardim, né, no final do capítulo 3, no início do capítulo 4, Eva ela concebe um filho chamado Caim, né, e ela coloca o nome dele de Caim justamente porque diz adquirir um varão com auxílio do Senhor. Inicialmente, Eva, ao colocar esse nome, ela tem o pensamento de que em Caim já vai se cumprir aquilo que Deus falou em Gênesis 3,15. Ela acha que Caim já é o redentor prometido por Deus. Entretanto, nos versículos posteriores, quando nós vemos que Caim mata o seu irmão Abel, essa concepção já cai por terra, porque já se demonstra esse conflito que foi estabelecido. Na verdade, Caim ele se revela como a descendência da serpente, enquanto Abel era o descendente de Deus. Com a morte de Abel, Deus então providencia o nascimento de Sete, que é de onde vem a descendência, portanto, que acaba na pessoa do Senhor Jesus. Mas é a partir então desse fato, desse conflito estabelecido por Deus entre o descendente da serpente e o descendente então real, o descendente dos remidos, é que a gente começa a entender toda a história do Antigo Testamento como o desdobramento dessa inimizade. Veja que quando Deus ele estabelece essa inimizade, ele portanto estabelece o juízo, ele também demonstra a sua graça ao homem. Primeiramente, porque ele decreta a derrota de Satanás. Ele fala que o descendente da mulher, veja que está no singular, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Por meio desse redentor da mulher, Satanás seria derrotado. Veja outra coisa interessante, quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, no versículo 28 e 29, nós temos um momento em que Jesus ele vai a Gadara, né, e se encontra ali com um homem que é possesso de espírito imundo. Em Mateus capítulo 28, versículo 28 e 29 nos diz assim: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saído dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? O que torna esse texto interessante, irmãos, é que os demônios eles reconhecem que Jesus é esse descendente da mulher que havia sido prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vieste atormentar-nos antes do tempo. Eles já sabiam do decreto de Deus da derrota de Satanás. Eles já sabiam do decreto de Deus da derrota das hostes malignas. E eles veem em Jesus o descendente da mulher, o Filho de Deus, o Filho prometido, o Messias, o Redentor,
aquele que veio cumprir o plano de Deus e trazer a derrota às hostes satânicas. Então, essa derrota de Satanás também, hoje, né, nós vemos a respeito que ele traria, então, dor ao descendente. Veja que no versículo 15 fala: ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus, ao estabelecer a derrota de Satanás, ele estabelece que essa derrota também vem por meio de sofrimento. A morte na cruz vem por meio de uma dor terrível. Então veja, irmãos, que Deus ele estabelece que o homem pecou e, portanto, é através da descendência do homem que deve vir a redenção. E é por isso que nós, então, percebemos a necessidade pela qual Jesus tinha que se encarnar. O homem por si mesmo jamais poderia conquistar a redenção, porque ele já nasce em pecado, ele já nasce necessitando da redenção. Por isso, Deus se torna homem para, na descendência do homem, trazer salvação a esse homem perdido. Então, nós, como eu já disse antes, nós podemos reler toda a narrativa do Antigo Testamento com essas lentes do conflito anunciado e como essa tentativa de Satanás de, em toda a história do Antigo Testamento, tentar evitar o nascimento do descendente prometido. Quando nós lemos lá a tentativa de Faraó matar o descendente hebreu, no qual nasce Moisés, é uma tentativa de Satanás em interromper a linhagem santa. Quando nós vemos Faraó tentando atacar e matar o povo de Israel ali na saída do Egito, é essa tentativa da serpente em tentar destruir o povo de Deus. Quando lá no livro de Esther é estabelecido que todos os judeus fossem mortos, é a tentativa da serpente em evitar o nascimento do descendente prometido. E tantos relatos bíblicos, tantas histórias, quando a gente vê a respeito da própria linhagem de Davi, que chegou a um momento de quase ser destruída, porque havia a promessa de Deus do nascimento do Messias através de Davi, mas novamente Deus, ele age na história para proteger e cuidar com que o seu plano aconteça. A descendência da serpente, os filhos do diabo, como Jesus mesmo falou lá em João capítulo 8, 44, sempre tentou destruir os filhos de Deus para tentar evitar a vinda do Messias. Mas, como já disse, sempre vemos o cuidado, a proteção, a providência de Deus protegendo essa linhagem santa. Mas, enfim, o descendente veio. O Messias nasceu. Durante o seu ministério, Jesus aprisionou Satanás e lhe pisou a cabeça ali na cruz. Ele, como disse Isaías, foi ferido. Por nossas transgressões ele foi ferido, mas essa ferida nos trouxe a paz. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou e agora reina e aguarda até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, como nos está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 12, versículo 13. Nos diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados de seus pés. Irmãos, a profecia de Gênesis 3,15 se cumpriu. Cristo veio, descendente da mulher, o Redentor, pisou a cabeça da serpente, ele foi ferido no seu calcanhar por nossos pecados, mas ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus, ele está reinando e a história está sendo levada a cabo até que todos seus inimigos sejam derrotados. Isso é o decreto do Pai. É certo, portanto, que tudo que Deus falou vai acontecer. Que Deus nos abençoe e que a sua graça esteja sobre nós. Oremos, Pai amado. Mais uma vez nos colocamos diante de Ti para agradecer por Tua obra em nossa vida, pelo Teu cuidado conosco, porque a Tua palavra não falha, porque aquilo que Tu disseste, Senhor, aconteceu, porque o Teu decreto sempre se cumpre, Senhor, e as Tuas promessas nunca falham. Te louvamos, ó Pai, porque
O Messias veio, o descendente veio, o Redentor veio, morreu em nosso lugar, morreu pelas nossas transgressões e agora está reinando e reinará por toda a eternidade. Abençoa-nos, portanto, Senhor, com as maravilhosas bênçãos espirituais conquistadas por Ele ali na cruz, em favor do seu povo. Vivifica-nos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.